Hoje ele tá de paletó aí, ou tá com de terno, Eu tô gravata, o eu que tô que é com isso? frio, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tive um dia bem corrido. Delícia, Aí cheguei em casa, falei: "Não, deixa eu tomar um delícia. banho". É bom de vez em quando. Bem-vindos, caros ouvintes, ao 5º episódio da segunda temporada do podcast Três Caras e um Livro. E nessa temporada não será Três Caras e um Livro, mas Três Caras e um Filme. Projeto que agora apresenta os filmes que marcaram a vida de três caras, que são também professores da FEUSP. Este que vos fala, o Marcos Eusébio, o Rogério de Almeida e o Rony Menezes. Este projeto é financiado pelo Programa Unificado de Bolsas da Universidade de São Paulo e conta com o apoio da SESEX e a edição do graduando Matheus Fernandes. Em cada episódio será apresentado e comentado um filme com pouco ou nenhum rigor e método, mas bastante interesse. Esperamos que gostem e nos acompanhem nessa jornada. Hoje, neste 5º episódio, vamos conversar sobre Pulp Fiction, um dos filmes mais aclamados do diretor Quentin Tarantino, lançado no longínquo ano de 1994, e que mistura drama, comédia e filme de gangster. Rogério, é o seguinte, me intriga algo na escolha do filme Pulp Fiction. É sabido que você é um amante, né, do cinema clássico, ao mesmo tempo da filmografia brasileira, né? Você escolheu Janela Indiscreta na última passagem, numa gravação anterior, mas você agora escolhe Pulp Fiction, esse aclamado filme de 1994. Mas não tinha um filme melhor não, mais construtivo, edificante e, quiçá, educativo para você explorar e galardoar os nossos ouvintes com a sua, eh, muito bem construída elaboração fílmica? Até tinha, Rony, mas eu fiquei pensando que vocês não iam entender se eu escolhesse um filme do Tarkovsky ou do Godard, Olha o só. filme do Ozu. Eu falei assim: "Não vai rolar ali uma conversa, porque eu vou ter que ficar explicando o filme e tal". Não, eu tô brincando aqui. Caramba. Esse filme eu escolhi porque foi um dos filmes que me marcaram no momento em que eu assisti. E eu pensei um pouco nesses critérios, né, assim, qual qual foi, né, assim, um filme impactante. E pensei também que seria um filme que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes devem conhecer, porque um filme muito difundido, é um filme cult, né, ele tem, para vocês terem uma ideia, a 8ª maior nota do público, né, no IMDb. Uau! Uma nota de crítica também muito alta, que vai o Metacritic ali de 90 Uau! e 4 pontos, né, o que mostra que o filme resiste ao tempo e continua agradando. Então eu acho que seria interessante debater o filme, porque ele acaba sendo uma espécie de divisor de águas, a própria consideração daquilo que é, digamos assim, uma cultura erudita e uma cultura, pop. Esses autores que eu falei aqui brincando, não fazem cruzamento com referências pop, né. Eles geralmente têm um cinema mais difícil, que exige, né, do espectador uma certa erudição compatível com a própria erudição deles. No caso do Tarantino, vamos dizer assim, a vasta erudição dele é da cultura pop. Ele conhece muitos cineastas considerados B, né. Os filmes B são aqueles filmes com menor orçamento, que portanto têm mais apelativos, né, atingir um público mais ampliado, mas é um cinema de uma, né, digamos assim, uma era, né, um cinema de uma categoria menor. Eu acho que o Tarantino ele embaralhou tudo isso com Pulp Fiction. Acho que ele cruzou essas fronteiras. Ô Rogério, aqui no roteiro você escreveu aqui para nesse momento eu deveria falar do tempo que havia cinema ainda em Santo André e que eu não assisti esse filme porque eu estava lendo Bom Marzo. Aqui você se equivocou redondamente, você não conhece nada nem de Santo André, nem da minha vida. Mas ainda assim, queria fazer uma pergunta para você, mesmo você não merecendo, que é o seguinte: quando eu assisti Pulp Fiction, na verdade eu tive a impressão de estar assistindo
uma representação muito didática do que é um filme pós-moderno, por conta do seu caráter de colagem violentíssimo, assim. Não, violentíssimo em dois sentidos. Violentíssimo porque tem muita violência no filme, violência gráfica mesmo. É tiro, é sangue, é bomba, é overdose, o escambau. Mas também violento no sentido de intenso, né? É um frenesi de colagem, uma sucessão de imagens, né? Às vezes díspares, própria ordem. Aí você vai falar um pouco da história do filme pra gente? A própria ordem do filme, a, a narrativa, né? Que é fora, ela não acompanha uma sequência que diríamos natural ou cronológica. Faz sentido isso, pensar no filme como um, um exemplo de filme pós-moderno? Totalmente. Eu fiz essa brincadeira aí com o cinema de Santo André, porque eu queria saber se você lia o roteiro mesmo. A gente faz essas Ah, armadilhas aí no meio do caminho. é E, o easter egg que você colocou no roteiro e que exatamente. o filme tá Exatamente. repleto de easter eggs. Os ouvintes não sabem, mas assim, nós temos roteiro, só que o roteiro tem coisas que não são ditas, e as coisas que são ditas não estão no roteiro. Exato. Essa pergunta, por exemplo, do Marcos, não estava no roteiro. Mas respondendo a sua questão, sim, é um filme que tem vários elementos que nós podemos considerar pós-moderno. O próprio apagamento das fronteiras é um deles, a questão das referências pop. Como você bem disse, ele é um filme desmontado, a edição dele é feita de modo a exigir que o espectador assista a 2 filmes, porque ele vê o filme que está passando na tela, na ordem que o diretor montou, e depois ele monta cronologicamente a sequência das cenas. Então é muito interessante, porque existe, claro, uma causa e um efeito, mas quando o Tarantino embaralha na edição a própria história, as relações de causa e efeito é como se diluíssem. Então tem uns efeitos bem interessantes. E algumas discussões, por exemplo, de pretensamente, né, mais filosóficas, né, com muitas aspas aqui, mas assim, pretensamente diálogos mais profundos no meio de situações muito banais. E o contrário, situações extremamente graves e diálogos muito banais. Vou dar um exemplo. Na abertura do filme, nós temos 2 gangsters. Um deles passou 3 anos em Amsterdã, está voltando de lá, e eles começam a conversar sobre o nome do quarteirão com queijo nos países da Europa. E aí eles vão falando sobre essas curiosidades. Ah, na França, o McDonald's vende cerveja. E aí eles vão falando sobre a questão dos nomes, as nomenclaturas, etc. Então, assim, é uma conversa completamente banal. Isso é algo em torno de 7 horas da manhã. Eles chegam na casa do sujeito que eles vão, digamos assim, acertar contas, e eles estão falando sobre a mulher do chefe, né? Marcellus Wallace, né? E a Mia Wallace, né? Que é Uma Thurman, que ainda não apareceu no filme e tal, mas tem toda uma questão ali, né? De uma violência, vamos dizer assim, falada e as conjecturas em relação a isso. Bom, quando eles entram no apartamento, aí começa de fato a cena de violência. E aí a gente já se depara com um momento ali inusitado. O Jules, ele declama um trecho adaptado aqui do Ezequiel 25:17, capítulo 25:17. Depois eu transcrevo aqui ou melhor dizendo, né, eu leio aqui o trechinho para as pessoas perceberem, porque tem uma questão que é recorrente no filme. Mas enfim, ele lê esse trecho, dispara os tiros, eles matam ali os que tinham que matar, e não se dão conta de que tinha um sujeito escondido na cozinha. E aí esse sujeito sai e dispara 6 tiros, queima a roupa e erra os 6. E aí eles começam então a discutir se aquilo foi um milagre ou não, depois de ter matado o sujeito que tentou matá-los. E aí é muito curioso, porque eu estou trazendo esses exemplos, porque você vê aí uma fusão de acontecimentos em que você tem um humor ácido, você tem uma violência que é estetizada, você tem a mistura de um discurso religioso
como se houvesse ali uma justificativa para aquele tipo de ação que ele está colocando, e depois ele vai dizer lá que não tem. E isso tudo no meio de uma conversa banal, como se fossem 2 trabalhadores, né, indo ali para a construção, indo para a fábrica ou indo para o escritório trabalhar, né. Então, esse tipo de situação é um tanto quanto inusitada, e aí entra esse elemento que você falou muito bem, Marcos, da colagem de cenas. Depois a gente vai ter um corte que vai ali para um outro núcleo, que é, vamos dizer assim, é um antagonista do Vincent Vega, né, que é o personagem do John Travolta. E aí as histórias vão correr um pouco paralelas, depois vai ter essa ruptura temporal, né? Realmente tem um corte temporal. Inclusive, é interessante porque é um personagem ali, não vou dar spoiler aqui, eu acho que as pessoas conhecem o filme, mas enfim, não é necessário. Mas enfim, uma personagem ali que tem bastante relevância no filme é morta, né? No segundo terço do filme. E aí fica um pouco daquela situação assim, né? De pô, mas o protagonista, né? Uma das pessoas principais do filme, a gente tinha um envolvimento ali, e de repente morreu assim, de forma tão banal. E aí depois ele volta no final. Não porque ele tenha ressuscitado, mas porque eles, digamos assim, colocaram uma cena que tinha ficado de fora. É muito curioso, porque vocês estão ouvindo a gente, talvez não saibam, mas antes os filmes eram passados no cinema por rolos. Então os rolos tinham mais ou menos 25 minutos. Então, parece que houve a troca de um rolo, né? Parece que ele pegou um rolo que deveria ser exibido antes para manter uma linha, né? Uma linearidade, e exibiu depois. Então, esse tipo de inovação, vamos dizer assim, ou desconstrução, se a gente quiser usar um termo pós-moderno, é uma das marcas desse filme. Mas é o seguinte, Marcos, não é apenas o filme que é pós-moderno, o seu glorioso intérprete do filme também é. De acordo. Ele usou a expressão segundo terço, né? Quem usaria, né, há 30 anos atrás, segundo terço do filme, né? O Jamais. último terço do campo, esse tipo de coisa. Ele é ousado. Ele é ousado. Agora é o seguinte, Rogério, você falou da não linearidade, mas esse aspecto ele não é uma prerrogativa apenas do Pulp Fiction, né? Ele aparece em muitos dos filmes do Quentin Tarantino, né? Recentemente eu assisti de novo, né? Eu já havia assistido há muitos anos atrás, Kill Bill, volume 1 e volume 2, agora nessas férias de fim de ano. E ali eu acho que esse aspecto aparece, ele está presente em muitos filmes, mas nesse é mais evidente ainda, né? Porque a história ela é projetada em 2 longas, em que o segundo longa explica o primeiro. E ali a não linearidade, ela, inclusive, ele faz a mesma coisa que você acabou de descrever. Ele remonta ao fim do filme colocando quais eram as etapas corretas, né? Então, aquilo que é mostrado, por exemplo, lá no início do primeiro volume, que é o assassinato de uma das subordinadas lá do clã, né, do antigo amante da Uma Thurman, da personagem da Uma Thurman, da Kill Bill, na verdade, aquela cena na história está em, se não me engano, terceiro, por aí. Agora é o seguinte, essa não linearidade, que acaba sendo uma marca registrada do cineasta, acho que você já pôde desenvolver um pouco agora há pouco, mas a que você acredita a utilização desse recurso quase como um moto contínuo nos filmes dele? Que tipo de relação, por exemplo, com os tempos, ou seja, que tipo de marca ele quer estabelecer com uma outra cinematografia? Eu acho que a primeira questão é difícil responder pelo diretor, né? Mas na minha leitura, assim, o que eu vejo claramente é que ele está mostrando para o espectador que aquilo é um filme. Então eu acho que esse é um primeiro elemento, vamos dizer assim, um elemento disruptivo que quebra a naturalidade que a pretensa montagem dita clássica hollywoodiana, né, mas digamos assim, até a Segunda Guerra Mundial, primava por esconder. Então, assim, a montagem ela era feita para esconder que havia cortes, para esconder que havia rupturas, pra, de alguma forma, esconder que aquilo era cinema. É como se nós estivéssemos observando, né, o desenrolar
das cenas, né? A gente podia aqui falar em cenas, porque eram de fato cenas, com começo, meio e fim, que se encadeavam a outras cenas, inclusive com demarcação muito clara de lugar, né? Assim, as geografias eram bem marcadas, interior, exterior, enfim. Então, eu acho que ele rompe. Ele de fato não é o primeiro a fazer isso. A gente vai encontrar no cinema vários experimentalismos em relação à questão do tempo, mas é que ele faz isso, vamos dizer assim, num outro registro, que é esse registro, né, eu disse antes, que mistura uma referência mais pop com um fazer cinematográfico mais artístico, mais cuidadoso em relação à estética mesmo. Então, por exemplo, Pulp Fiction é o segundo filme do Tarantino. O Tarantino havia dito ali que ele ia fazer 10 filmes na carreira dele. Ele fez um pouquinho mais do que isso. Tem alguns ali que ele só dirigiu segmentos, tem alguma coisa que é tipo série de TV. Então, se a gente ver a lista total, vai aparecer 20 filmes, mas na verdade ele fez algo em torno de 12 aí. O primeiro filme dele, Cães de Aluguel, é de 1992. E é um filme que causa um certo frisson já naquele momento, porque é um filme feito com atores de primeiro time, mas recursos muito, muito simples de locação, enfim, né, filmagem. Para vocês terem uma ideia, ele custou $1.200.000, né, naquela ocasião. E faturou 2 milhões. Ou seja, um filme, 2.800.000, né? Um filme que aí mais do que dobrou em termos de captação, mas que ainda assim foi assistido por um grupo muito pequeno de pessoas. Agora, é um filme interessante porque ele começa com os cães de aluguel, que são os gangsters contratados para fazer um assalto num banco. E aí o chefe chega, diz como eles vão fazer o assalto e dá a cada um apelido, que é uma cor. Então você vai ser o blue, você vai ser o green, você vai ser o pink. E aí o sujeito começa a discutir porque que ele vai ter que ser o pink e tal. Aí diz, ordens são ordens. E aí eles pedem lá um cappuccino. Enquanto o cappuccino chega, eles começam a interpretar a música da Madonna. Qual o sentido de Like a Virgin, enfim, o que ela queria dizer ou não. É um ruído, assim, que quem vê o filme, né, pela primeira vez ali na época, tem um impacto forte. Porque você tem toda uma situação inusitada, ou, como diria o Marcos, pós-moderna. Aí há um corte abrupto e eles chegam numa garagem com um dos sujeitos feridos e começa uma discussão de que alguém traiu e, portanto, deu errado, né, uma parte do assalto. E aí é muito interessante, porque todo o restante do filme se passa dentro desse espaço muito pequeno, em que eles estão dialogando, né? Então a gente imagina, eu suponho aqui que os atores aceitaram fazer o filme por um valor mais baixo do que normalmente eles receberiam, e o valor gasto foi quase que praticamente para pagar os atores e a locação, né? Quando ele vai para o Pulp Fiction, também é um filme barato. Ele faz um filme com $8.200.000 e que vai faturar mais de 200 milhões de dólares, né? Ele vai ser assistido por muita gente, vai ganhar Oscar de justamente melhor roteiro, né? Colocando o Quentin Tarantino como um escritor também, e a partir daí ele passa a ter então recursos para fazer os seus filmes né, como por exemplo Kill Bill, que aí a gente vê que tem uma produção já mais custosa, tem mais elementos, e aí também ele já está com carta branca para fazer filmes de 2h30, 3 horas de duração, para, enfim, usar e abusar nas referências, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante de a gente apontar, que ele não é propriamente um sujeito que inventa isso, da quebra da linearidade, mas ele é aquele que leva isso para o grande público.
Agora é o seguinte, Rogério, vamos lá. Eu até em determinado momento fiquei confuso, porque parecia que você estava apresentando outro filme. Você não estava em Pulp Fiction, você começou a falar do roteiro de Cães de Aluguel. Então, acho Verdade. que você... Mas foi você, Rony, quem colocou Cães de Aluguel na jogada. O Rogério tá inocente Eu dessa. coloco a banana para saber se o sujeito pisa ou não. Cabe ao sujeito ter a perícia suficiente para não pisar. Pois é, Rogério, mas você fez isso, no meu entender, para chegar no Like a Virgin da Madonna e você coçou muito para entrar no âmago da explicação, mas você se segurou em respeito ao pudor dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes. Acho que deve ter sido por aí, não? Isso. Porque, na verdade, eu queria passar na cama com a Madonna, mas eu não tive Meu coragem. Deus do céu. Agora, Rogério, é o seguinte, nós estamos aqui já há meia hora e você, embora tenha aí gasto boa parte da sua verve para justificar que o fluxo dos acontecimentos e a própria narrativa são embaralhados, mas eu acho que precisa que você avance um pouquinho, pelo menos para deixar aí para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte, possa fazer uma ideia, né? Uma ideia geral de qual é o enredo, do possível enredo do filme. Então, essa é a questão interessante, Rony. Se a gente resumir a história do filme, perde totalmente a graça, porque eu acho que esse é um mérito do filme. Muito mais interessante como as coisas se passam do que propriamente o que se passa. Porque, basicamente, se a gente for colocar a questão, o gangster, né, o Marcellus Wallace, faz um acordo com o boxeador para que ele perca no quinto round, porque ele ia fazer uma grande aposta e aí ia ganhar muito dinheiro nesse jogo de cartas marcadas. E ele, enfim, é um gangster, né? O boxeador, que é o Bruce Willis, não cumpre com o prometido. E a partir daí há então uma intenção de vingança do Marcellus Wallace. Aí ele coloca todos os capangas atrás do Butch, e aí não conseguem pegá-lo. E aí o que acontece? Há uma cena, né, em que o Marcellus reconhece Butch na rua, eles, enfim, brigam, ele dá um tiro, enfim, bate o carro, é uma situação dessas, e eles acabam sendo presos ali por 2 maníacos sexuais e combinam de revezar num estupro, né, começando ali pelo Marcellus Wallace, né. E aí você tem então uma longa cena, que é uma espécie de digressão do filme, e aí no final, eles acabam, digamos assim, se acertando. E aí você diz assim: "Bom, mas então não tem história?" Eu diria: não tem história. Ele tem 5 núcleos narrativos que se entrelaçam e narram episódios muito simples. Por exemplo, o capanga que ficou 3 anos em Amsterdã, que, né, assim, tem que levar a esposa, né, muito jovem, bonita, do chefe para jantar. E aí toda uma mística, né, de que o chefe é muito violento, de que o sujeito tinha feito massagem no pé dele e ele tinha matado, ou tinha jogado o sujeito da janela, enfim. E aí ele tem que levar para sair à noite. E aí você tem toda uma cena também que se alonga bastante, inclusive porque entra o John Travolta no cast do filme e as pessoas precisam saber que o John Travolta, em 78, 79, tinha feito muito sucesso com Embalos de Sábado à Noite, que ele aparecia ali, né, com um corpo bastante esbelto, magro, enfim, dançando de uma forma espetacular. E aí ele aparece em 94 no Pulp Fiction, já com mais envelhecido, um pouco mais gordo, e aí ele vai fazer uma cena de dança que o Tarantino escreveu especialmente para essa situação. Então isso mostra que, por exemplo, para avançar da história, não contribui em absolutamente nada, mas cria uma situação interessante, né, cria um certo clima. Eles voltam para casa, ela encontra heroína no bolso da jaqueta dele e acha que é sobretudo dele, né, e acha que é cocaína. E aí quando ela cheira, ela entra em overdose. Aí você tem toda a cena dele cuidando, digamos assim, da situação da overdose, e aí a gente fica completamente atônito, porque a gente fica imaginando justamente a situação, né, do capanga levando a mulher do chefe para sair, e aí ela morrendo de overdose.
E aí a cena toda é graficamente também muito interessante, tem ali um grau de violência, mas também tem um grau de humor, porque todo o diálogo que se dá até a cena em que ela recebe a injeção de adrenalina é muito engraçado. O Marcos, ele é contemporâneo do John Travolta e voltando a Santo André, ele também curtia muito os embalos de sábado à noite no Ai, Santo meu André. Deus. Aliás, continua curtindo ainda, né? Em várias avenidas. Né? Eu gostaria que se você agora, Marcos, possa explorar um pouco também das suas Não tenho lembranças nada para explorar, não. Não tenho nada para os explorar. embalos de sábado à noite, ou você agora tem certeza que quer aproveitar a presença do Rogério, que é uma presença bastante. O minuto dele é caro, Muito caro. muito caro, a gente tem que aproveitar. Que pergunta você quer lançar ao nobre Rogério? Então, nobre Rogério, estou lendo aqui esse roteiro que você elaborou tão bem com a ajuda do nosso mordomo internet, o ChatGPT, e aí me surgiu uma outra questão sobre o filme, que para mim, especialmente, você já tratou dela pontualmente, mas eu queria aprofundar um pouco mais esse tema. E que para mim, pessoalmente, eu tenho que confessar, é um aspecto da obra do Tarantino que me afasta um pouco da obra, que é o quê? A violência gratuita. Não é apenas a violência gratuita, ou seja, uma violência que acontece meio que do nada ou desproporcionalmente em relação ao que a provoca, digamos assim. Mas é a presença da violência e da morte como se ela não fosse coisa alguma. Obviamente, a morte é uma das partes da vida, um dos elementos da vida, e nesse sentido talvez ela pudesse ser pensada também como uma trivialidade. Mas a morte que alguém inflige na outra pessoa, né, a outra pessoa, para mim, nos filmes do Tarantino, e é isso que me incomoda, aparece como algo muito, mas muito banal. É. E eu sei que você colocou aqui no roteiro, né, que esse é um dos motivos das críticas que são feitas ao Tarantino, essa estetização da morte, da violência. Será que isso também tem a ver com esse momento que o filme é elaborado, que nós chamamos no começo, né, de pós-moderno, que faz com que você coloque lado a lado imagens que são, de algum modo, referidas a outros filmes, a outras cenas, a outros contextos, só que você, de algum modo, monta essas imagens que seriam desconexas, dando a elas a conexão simplesmente porque são sequenciais, ou seja, são apenas imagens sequenciais, e é isso que dá algum tipo de unidade, mas que também uniformiza todas elas, ou seja, elas não passam de imagens. Tanto faz a imagem a cena dos dois gangsters falando sobre o quarteirão com queijo, como ele é chamado na França, a cena do gangster, como é que é o Wallace? Não é o Wallace, como é que é o nome dele? O Jules, declamando lá um versículo bíblico, que é também ele um pastiche, é também ele uma composição que é inventada pelo próprio Quentin Tarantino, e também eles dando um tiro na cara do cara que está atrás do carro, dando um tiro e dando um tiro e falando, meu, que coisa, acabei de dar um tiro na cara do fulano, como se tivesse sido assim, ó, derrubei um copo de Coca-Cola na roupa da pessoa. Aí vem uma outra cena em que a mulher tá quase morrendo porque teve uma overdose de cocaína, e aí o cara dá uma cacetada com a agulha no peito dela, e essa cena foi gravada de trás para frente, né? Foi. Porque de fato, se fosse gravado do jeito que você vê, ia ser uma pancada muito forte. Então, não, tudo isso é igual, ou seja, nada disso tem peso. Aí você falou, eu acho que o Quentin Tarantino quis que a gente pensasse que estávamos de fato vendo um filme. E o filme, se a gente parar para pensar, o filme mesmo, a imagem do filme, de fato não tem profundidade nenhuma.
É puramente bidimensional. Gera o tridimensional por meio de uma ilusão. Mas é bidimensional, não faz parte da vida como a gente pensa, né? Sei lá, fiquei pensando nisso e na minha dificuldade de lidar com a morte infligida aos outros, que a gente vê nos filmes do Tarantino, como isso, como alguma coisa banal, trivial. Não sei. O que você pode comentar? Você sintetizou muito bem boa parte da crítica feita ao Tarantino. O Godard tem uma frase muito interessante, né? O cinema não é uma imagem justa, é somente uma imagem. Então ele diz assim. Ele tá se referindo a Motte Juste Isso, do autor exatamente. não é de Balzac. Aquele que falou Madame Bovary, Madame Bovary c'est moi. Como é que é o nome dele? O Gustave Flaubert. Flaubert. Então, do Flaubert que tinha Le Motte Juste, juste a imagem, né? Juste a imagem, não sei se é essa a citação. Faz sentido, é apenas, né? Não é a cena correta, é apenas uma cena, né? Não é uma imagem correta, é apenas a imagem. Exatamente. Quando ele fala isso no filme que ele fez para TV, que é a história do cinema. Então ele fala que a tradução, né, do just fica justamente entre o apenas, né, mas ele faz um trocadilho. Então ele diz o seguinte: o cinema não é uma imagem justa, é somente uma imagem. Então é um pouco daquela questão de atribuir à imagem sua condição de imagem e não de representação de alguma coisa. Por isso que é possível sim, como você colocou, apresentar a violência no âmbito de qualquer coisa, como você bem disse, porque justamente o prazer de saborear uma cena violenta. E aí, é claro, a gente pode fazer uma discussão aqui filosófica de que, mas as pessoas têm prazer em cenas violentas. Sim, a história do cinema, quando anda na rua e tem uma aglomeração, as pessoas param para ver. Tem aqueles programas policiais que passam na TV no horário, né, do almoço, do jantar, que as pessoas assistem, que mostra cenas e cenas de violência. Agora, com as câmeras espalhadas para todos os lados, a internet é muito comum você também receber imagens, né, de violência. Então, Tem uma imagem, se você me permite, que você falou, né? Isso é tão comum que eu nem sei se já não falamos sobre isso aqui no nosso podcast, se eu já não falei sobre isso. Que tem um trecho na República do Platão em que ele conta uma história de um sujeito que estava subindo, indo num caminho, e ele estava do lado desse caminho havia os cadáveres que foram executados, de homens que haviam sido executados e tal. E ele caminha, né, por essa estrada e ele fica lutando com ele mesmo, porque ele quer ver e não quer ver, quer ver e não quer ver. E daí ele vira o rosto e abre os olhos assim, põe as mãos nos olhos para abrir e diz para os próprios olhos: fartem-se, então, é isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Então fartem-se, é isso que vocês querem ver. Tá na República de Platão um negócio desse, né? Então faz parte de uma longa história. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Agora a resposta, Marcos, ela precisa passar pelo referencial fílmico, cinematográfico que o Tarantino traz. Ele não tá, eu citei aqui o Godard, mas ele não tá verdadeiramente dialogando com a Nouvelle Vague, ele não tá dialogando com o neorrealismo italiano ou com o cinema novo brasileiro. Ele tá dialogando com os filmes B feitos na década de 70 e uma parte de 80, mas sobretudo década de 70, que inclusive vai levar o nome de exploitation, né? Você tem black exploitation, sex exploitation. Então, por exemplo, tem uma leva de filmes de penitenciária feminina, né, cujo mote era justamente mostrar as moças tomando banho, cenas de lesbianismo e muita violência. Então, essa junção aparece muito. É curioso, porque, por exemplo, os filmes do Tarantino não são filmes que exploram a nudez. Se você observar, É ele verdade. não entra nessa questão
da sexualidade. Talvez até pela própria época, Sugere, né? Mas sugere, né? Sugere, Por sem dúvida exemplo, nenhuma. porque você com certeza vai querer falar de várias curiosidades e aspectos relacionados ao modo como que a cultura popular aparece, você já deu indícios disso na sua fala anterior, mas um dos parceiros dele, até de longa data, era aquele mexicano, Rodrigues, como que é? Roberto Rodrigues, se não me engano, não é? Sim, que foi diretor de um filme com ele. De mais de um, inclusive, vou participar. O Jack Brown, que resgatam a Pam Grier, né? Ele tal, o Robert Rodrigues também. Isso é Robert Rodrigues, ele fez, sobretudo, O Drink no Inferno. ele dirigiu Um Drink no Inferno, cujo roteiro é do Tarantino. Eles têm parceria, né? Juntos. E lá quando você, inclusive, entra nesses sites de busca, não é raro associar também o Drink no Inferno ao Tarantino, quando o Tarantino tem uma colaboração, mas não aparece nos créditos como diretor. Quem aparece é o Robert Rodrigues. E lá no Drink do Inferno, por exemplo, a sexualidade está bastante insinuada, né? Ela é bastante... Isso. Mas não é o filme dele, né? Não é um filme dele, não, isso é verdade. Ele não assina, né, mas ele participa do roteiro, se não me engano, né? Participa do roteiro. Participa do roteiro. Agora, o que me salta aos olhos é o fato de você ter se lembrado ainda da pergunta do Marcos. Você falou a resposta, né? Porque foi uma pergunta extremamente longa. Eu cheguei a cochilar um pouco aqui durante alguns momentos, perdi parte da pergunta, mas você mostra que você, em que pese o cansaço que você anunciou antes da gravação. Apesar da idade, ele tem memória. Você tá bem, né? Ou seja, sua capacidade de concentração aí tá bastante ativa. Mas eu queria dizer algo interessante ainda relacionado a essa pergunta, que é a questão da tese que o Tarantino defende do que é o cinema em 2 filmes, Bastardos Inglórios e o último, Era Uma Vez em Hollywood. É que eu assisti, eu acho que umas 3 vezes já, eu gosto muito desse filme. No Bastardos Inglórios, a premissa é muito, muito interessante. Tá fácil trabalhar na USP, né? Trabalhar na USP tá fácil, né? Eu assisto os filmes somente no período noturno, tá? E eu preciso registrar aqui que, terminado a gravação do podcast, que está se dando no período noturno também, depois de um dia estafante de trabalho, eu ainda vou assistir um filme. Sorte. Mas o que eu estava dizendo é que, por exemplo, Bastardos Inglórios como é que seria se nós pudéssemos nos vingar do Hitler, né? Se a gente pudesse pegar o Hitler e acabar com o Hitler e os nazistas, etc, etc. Né? Ele perverte a história. Mas, uma vez, Hollywood é muito interessante, porque ele pega um fato que aconteceu. A Sharon Tate foi brutalmente assassinada pelos hippies lá do Charlie Manson. Ele muda a situação. E quando ele muda, causa um choque. E aí esse choque, você diz, mas não foi assim que aconteceu. É como se ele dissesse, rindo da gente no final. Porque isso é cinema. Cinema hollywoodiano é isso. Ele termina bem. O mocinho vence. O mocinho mata o bandido. As pessoas sobrevivem. Na realidade, não é assim. Então, é como se ele dissesse o seguinte: você pode estetizar a violência no cinema porque aquilo é uma brincadeira. É somente uma imagem. Muito diferente do impacto que tem a violência no cotidiano. Ou, por exemplo, um filme como o do Gaspar Noé, que vai filmar uma cena de estupro no tempo parado em que ela ocorre, muito realista, brutalmente realista, que causou mal-estar em muita gente. Porque ele quer justamente fazer com que você vivencie essa violência, até o ponto de causar mal-estar. O Tarantino não, você não vê nenhum relato de pessoas que passaram mal vendo o filme do Tarantino, porque ele justamente trata as cenas de violência de uma forma, digamos assim, cinematográfica, né, assim, com vários elementos estéticos exagerados, que é para causar uma sensação de bem-estar. Claro, eu não estou aqui defendendo o Tarantino. Alguns podem dizer assim, bom, mas é de muito mau gosto. É mesmo? É mesmo? Alguém pode dizer que é de muito mau gosto, né? Provocar esse tipo de sensação às custas da violência. E, de fato, é algo que ele opta por conta das influências que ele teve, dos filmes que ele vai querer narrar, né? Filmes de vingança, tal. E aproveitando que eu falei um pouquinho aqui dos outros filmes dele, é interessante ver como ele vai subvertendo determinados lugares. Então, por exemplo, ele faz
o Django livre, colocando um cowboy negro. E aí, digamos assim, né, há uma perspectiva antirracista, ou não propriamente antirracista, mas contra o racismo, como uma espécie de catarse patrocinada pela vingança. Ele recebeu também muitas críticas em relação a isso. Porque ele diz assim, pô, mas isso não colabora. Foi muito livre, né? Mas Foi muito livre o uso. mas é que O uso foi muito livre, porque ele usa um personagem negro, mas e já é o que meados da década de 10, né? Se não me engano, o lançamento desse filme. Ele não se vale, por exemplo, de um recurso estético de apresentar esse ator como. E as falas, né? Ou aquilo o modo como ele se relaciona com os outros personagens do filme, como uma espécie de valorização deliberada, né, do personagem negro. Ele é mais um sujeito que é negro e que está ali e que desenvolve um papel como se fosse outro cowboy, claro, com as características próprias daquele cowboy, mas não há ali, embora possa até servir como uma espécie de valorização, né, das pessoas também negras, mas ali não me parece que tem um desejo deliberado de que o personagem seja encampado por nada que fosse coletivo, por exemplo. concordo com você, Oni. Eu acho que o que ele faz é a aplicação de uma fórmula e, assim, eu consigo compreender bem, porque na minha infância eu assistia aos filmes que passava na Record, Miss do Lumière. Sim. e que tinha os dias da semana, né? Então, por exemplo, sexta-feira, né, assim, entrando na madrugada, era sala especial. Então era um momento de educação sentimental e sexual fornecida pelos filmes ali que eram selecionados. Às terças-feiras, se não me falha a memória, eram os cowboys. Então, os filmes de cowboy geralmente giram em torno de uma motivação de vingança, uma traição, alguma coisa que leva o sujeito a querer se vingar, e geralmente é um contra muitos. O caso do Django ali, que ele carrega o filme inteiro um caixão, e aí quando ele abre o caixão, tira uma metralhadora, e aquilo lá é divertidíssimo, né? Você, inclusive, escolheu um faroeste. Escolhi um faroeste. Discutir ao próximo, já tô dando spoiler aqui para quem tá ouvindo a gente, as 3 pessoas Não, que estão aqui nos acompanhando. você está fazendo uma propaganda do nosso Propaganda, podcast. nós teremos um filme do Sérgio Leone, um filme maravilhoso. E a gente vai discutir também essa mesma questão, como ele vai estetizar uma linguagem mais, vamos dizer assim, cinematograficamente elaborada, elementos que fazem parte de um imaginário de filmes B. E também passava muito na Record, nessa época aí da década de 80, final de 70, início de 80, filmes de artes marciais. E o filme de arte marcial geralmente é o seguinte: vêm os homens maus, matam papai e mamãe, e aí a criancinha sobrevive embaixo da cama, atrás do armário, em qualquer lugar. O que ela faz? Cresce nutrindo o desejo de vingança, treina artes marciais até se tornar um grande mestre, e aí ele executa a vingança. Bom, isso é o Kill Bill, né? Então ele de fato entra nessa lógica da vingança. O que acontece com Bastardos Inglórios, e de certa maneira, o Bastardos Inglórios é justamente isso. E o Django também, eu concordo com você. A questão seria levar para um grupo representacional real, histórico, vamos dizer assim, o desejo de vingança. E aí causa mal-estar, porque ele de fato não está fazendo um filme com uma mensagem claramente política, e aí vai depender muito da interpretação de quem assiste. Pode tanto dizer assim, olha, é como você colocou, ele é um filme que beira o racismo na forma como ele encaminha o personagem, ou ele é um filme que justamente promove uma espécie de catarse pelo sentimento de revanche e vingança que um personagem negro leva adiante, como se ele estivesse se vingando de um sentimento coletivo, histórico, etc. E aí, é claro, causa polêmica, e o Tarantino ele não tem o menor problema em fazer isso, né? Inclusive as polêmicas levam mais gente a ver os filmes. Exatamente. E aí é um fato, né, Rogério, que é o seguinte, eu não quero fazer um julgamento aqui, embora eu tenha uma própria forma de pensar, não quero fazer um julgamento daqueles filmes que
possam ser reconhecidos como engajados politicamente, ideologicamente, o que é que seja. Mas são esses filmes e esses realizadores que procuram um certo distanciamento de alguns posicionamentos, muitas vezes muito marcados, né. É claro que o todo e qualquer realizador, ele está preso também à sua contemporaneidade, né, a questões do seu próprio presente. Mas na medida em que você não se deixa capturar excessivamente, inclusive aí no caso de clichês e tudo mais que são próprios de determinadas causas, temas, né, do próprio tempo, esse filme ou esse realizador tem mais chances de se perenizar, né, a sua obra, né, porque ele vai ser atual também em outro período, né, ou que não seja atual, mas ele revisitar aquele tema e aquele realizador em outro período, como por exemplo, foi o caso do puxando a sardinha para o meu lado de Il Gattopardo, né, ou Leopardo do Luchino Visconti, né, tanto o romance que ele fornece a seiva, né, para a realização do filme, no qual ele é baseado, quanto o próprio filme são passivelmente, assim, é passível de que os escutamos a partir das cores que nos movem nos dias de hoje. Eu concordo. E é difícil, inclusive, a comparação, porque a pretensão do Luchino Visconti é uma pretensão muito diferente em termos de resultado, procedimento cinematográfico e entendimento de cinema do que a do Tarantino. O Tarantino, até por conta do humor, das referências que ele traz, ele tá no campo, vamos dizer assim, do entretenimento. E aí ele coloca, né, assim, os pés numa cinematografia, vamos dizer assim, mais elaborada, mais artística e tal, e aí ele consegue capturar uma parte dos críticos que entendem o que ele está fazendo do ponto de vista cinematográfico e da história do cinema. Por exemplo, o último filme do Era Uma Vez Hollywood, a família do Bruce Lee processou o Tarantino por conta do modo jocoso como ele representa o Bruce Lee no filme. Mas é aquela questão, ele não está representando o Bruce Lee, ele não está mostrando algo que aconteceu de fato ao Bruce Lee. Mas é um personagem que leva o nome do Bruce Lee, né, que fazia os filmes e que é ridicularizado de fato. Então, esses elementos que misturam as camadas, vamos dizer assim, representativas, que injetam, vamos dizer assim, mentira no modo de tratar a realidade, causa polêmica. Mas eu acho que é uma marca dele também, é uma contribuição, para bem e para mal. Pra quem gosta, quem não gosta, é uma contribuição. É uma linha que talvez comece, claro, é um começo arbitrário, aquele quadro, né, no qual está escrito isto não é um cachimbo, né? É do Champ, né? É do Champ, sim. Não é Matisse. Eu sempre acho que é Matisse, mas é do Champ. É Matisse. É Matisse, não é do Champ. Ceci n'est pas Pepe. Ceci n'est pas. Ah, do Champ é o do urinol. O do urinol e da roda de bicicleta, né? É Matisse. Isto não é um cachimbo. Tem a ver com isso que você falou, né? Aquele personagem ali, ainda que estivesse sendo nomeado como Bruce Lee no filme, não era Bruce Lee, nem o Bruce Lee da vida real e tampouco o Bruce Lee dos filmes de Bruce Lee. Era o Bruce Lee de um outro filme, então não havia como você ficar revoltado, né, como a família ficou, porque não é um signo que aponta para um elemento que não está em lugar nenhum, né? E talvez isso seja também uma demonstração dessa razão, se a gente não quiser chamar de razão cínica, no sentido de considerar que nada merece ser levado a sério, ou nada deve ser levado a sério, talvez uma razão ironista, né, em que você, de algum modo, desconfia de todo o discurso, de toda a imagem, e ao final, talvez nos filmes do Tarantino, você não tenha nada de realmente novo, a não ser o modo como é feita a cópia. Exatamente. Isso que é o pós-moderno. Então, é isso mesmo. Você As cenas são pastiches, né? Você tem muita cena Isso. escatológica, por exemplo, Isso. o relógio que motiva ele a retornar da casa é um relógio que acompanhou o bisavô na Primeira Guerra Mundial
o avô na Segunda Guerra Mundial e o pai no Vietnã. E para que o pai pudesse sobreviver não, que ele morreu, né? Mas para que ele pudesse guardar o relógio, ele esconde no ânus. Aí o amigo de guerra dele, quando recebe o relógio, faz o mesmo. Então ele não pode descartar esse relógio, porque esse relógio tem um valor sentimental, histórico, né, de todo o sacrifício da família para que chegasse no pulso dele. Quando ele vai buscar o relógio, ele encontra justamente ali um personagem que vai ao banheiro e esquece a metralhadora do lado de fora, né, em cima da pia. E aí o sujeito está lendo um livro que é o Modest Blaze, do Peter O'Donnell, que é justamente um livro de Pulp Fiction, né? Quer dizer, que dá o nome ao filme. Pulp Fiction significa justamente aquelas histórias publicadas em revistas de baixo custo, populares, vendidas em banca de jornal, em livraria, nos anos 30 e 40. Feitas com papel de baixa qualidade, papel feito de polpa de madeira, né? Isso, Pulp Fiction. Isso, uma ficção Papel ruim, de polpa e tal. Por quê? Porque ela era justamente sensacionalista, violenta, de leitura rápida e superficial. Ora, é essa a estética do filme. Você descreveu o filme e aparecem esses elementos no filme. Realmente, o filme é banal, é sensacionalista, passa muito, né, assim, muito superficialmente, como o Pulp. Agora, é curioso, né, porque você tem, por exemplo, esses elementos simbólicos, que aí você vê a elaboração justamente do como o cineasta faz e não tanto da história em si. Então tem 2 ocasiões em que a gente vê o personagem lendo esse mesmo livro no banheiro, né, e aí quando ele sai do banheiro, ele é morto. Então você tem esses elementos escatológicos, depois vai aparecer também representação sadomasoquista, homossexual, quando os personagens ali vão sodomizar o Marcellus Wallace. E aí acontece ali um momento de, inclusive, cumplicidade, né? Quando o Butch volta para ajudá-lo, porque de alguma forma aquilo moralmente. Aquilo não pode, aquilo é demais, né? Moralmente. Roubar, enganar, trair, tudo bem. Se quiser matar, mate, mas aquilo não. Aquilo não, exatamente. O que mostra que, por exemplo, tem uma certa moral por detrás, tem uma certa lógica e tal. E a gente tem que comentar a cena da passagem bíblica, né? Não sei como que vocês interpretam isso. Querem que eu coloque aqui um contexto? Você é o nosso exegeta, Rogério. O Jules, personagem que é um gangster, né? Ele, antes de matar, ele anuncia uma passagem bíblica, Ezequiel 25:17, e que ele, digamos assim, tinha conhecido em um momento e ele achou que funcionaria de forma interessante antes de matar a vítima, fazer algo assim, ou seja, totalmente banal, né? E aí depois ele vai, desse episódio em que ele não recebe o tiro, ele vai dizer que houve um milagre, que portanto era como se Deus tivesse dito para ele que ele tem que parar de matar as pessoas. Só que é muito curioso, porque ele está atribuindo isso a um milagre, ou seja, uma intervenção divina. Na sequência, eles saem com um refém do carro, o carro passa num buraco, a arma dispara e atira bem na cara do refém. Ou seja, a justificativa para isso foi um acaso, foi um buraco, bateu e tal. Então é muito interessante, porque de um lado, né, o acaso funciona, de outro não. gerador de lero-lero, hein? É um gerador de lero-lero. Exatamente. Então ele não tem, esse modo de proceder dele se dá em toda a filmografia, ele não tem o menor, digamos assim, problema em inverter ou perverter qualquer passagem que ele extraia da realidade e que vai ganhar uma outra conotação no campo fílmico, né, quando ele monta ali o seu filme. E aí há uma pretensa discussão ali sobre acaso, destino, as questões morais, enfim, éticas, que envolve aquilo que eles fazem. Então ele pega a carteira dele, está sendo assaltado, está com a arma na mão, em vez de ele reagir, ele tira o dinheiro, dá o dinheiro para o assaltante e diz assim: eu estou numa fase de transição. Vocês tiveram sorte, porque eu estou numa fase de transição.
eu vou abandonar a vida do crime. Em outras ocasiões eu teria dito isso para vocês e matado, né, mas agora eu sou um novo homem. Então assim, o Tarantino coloca um processo de conversão religiosa no lugar menos provável possível. E aí, com uma pretensa discussão sobre, né, se existe destino, se existe milagre, se aquilo é obra do acaso, qual o sentido de tudo aquilo, né? Então, claro, tem o cineasta tem ali algumas indicações, algumas dicas sobre isso, mas isso torna, digamos assim, o filme engraçado, mas de um riso ácido, né, de um riso constrangido, porque de fato ele coloca ali uma situação bastante desagradável. Rogério, é o seguinte, a gente já está se aproximando do final da gravação, mas eu quero recuperar a data de produção. Então você tem Cães de Aluguel em 92, o Pulp Fiction que estamos agora aqui, você analisando e eu e o Marcos servindo de escada para você, em 94. E o filme, esse filme, muitos dos quais ele vai dirigir, se caracteriza por esse humor, por um humor que é mesclado em cenas, algumas delas erráticas, e outras cenas sem um fio condutor racional aparente, né? 92, 94, nós distamos aí cerca de 2, 4, 5 anos do fim da Cortina de Ferro, da queda do Muro de Berlim, né? Do fim do período aí de bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética. Alguns autores, como Samuel Huntington, vão propor, né, outras explicações. Você tem Francis Fukuyama no mesmo momento. Você, na sua avaliação, o Tarantino, no campo do cinema, ele, sem querer, sem desejar, sem trazer como uma espécie de cheval de bataille, um cavalo, né, um cavalo de batalha, ele acaba se transformando numa espécie de intérprete desses novos tempos? É uma pergunta interessante, Rony. Eu imagino que você espere que eu diga que sim. Eu não saberia dizer se ele tem toda essa força, assim, de representação. Me parece que é mais um olhar, porque o que eu vejo é que com a queda das metanarrativas, né, como dizia o Lyotard, e uma delas é justamente o comunismo, o socialismo, pelo menos na sua faceta realista, né, política, que de fato efetivamente vai às ruínas ali em 89, e início dos anos 90, o que fica no lugar é o fragmentado. E aí acaba essa polarização, como você colocou, assim como acabam também as grandes ideologias, os grandes discursos. Naquele momento era como se fosse uma espécie de liberdade para o pastiche, para a brincadeira, para as referências a um passado que já foi. É como se dissesse assim: bom, a história acabou, o que tinha que acontecer já aconteceu. Agora a gente revisita o passado de maneira irônica, né? Como dizia o Humberto Eco, numa caracterização do pós-moderno. Então você está revisitando o passado. Se você pegar Matrix, né, que vai ali surgindo nos anos 2000, é a história do Salvador, do Messias, misturado com a pílula azul e vermelho da Alice no País das Maravilhas, misturado com mais um monte de outras referências. Aparece o livro do Baudrillard lá, o Simulacro, e aí o Baudrillard vai correr para dizer que não entenderam o livro dele, porque não era aquilo que ele estava querendo dizer, né, que a gente vivia numa espécie de Matrix. Então, esses discursos todos, eu acho que eles apontam justamente para a fragmentação. Não à toa, a forma fragmentada também guia o filme. Aquela velha e conhecida frase de Marx, do 18 do Brumário, né? Isso. Que a história acontece duas vezes. A primeira como tragédia. Se repete, né? Então, a primeira ela acontece como tragédia, a segunda como farsa. A terceira, a quarta, a quinta, a décima, também como farsa, né? Então, Exatamente. talvez seja um pouco isso, né? Que é a obra. Bastardos Inglórios, Era Uma Vez Hollywood, Isso. Django, Kill Bill, é tudo uma revisita irônica ao passado. Isso. Quando aquilo, de alguma maneira, ainda fazia algum sentido de representação. Hoje não, hoje é só a estética da imagem, a imagem pela imagem, como você colocou,
já é completamente esvaziada de sentido, de profundidade. Você diz assim, mas tem aqui uma questão filosófica para debater no filme. Não tem. Não tem. O filme não tem questão filosófica, né? Ele tem questões cinematográficas mesmo. Ele investe nelas. E tem umas questões, por exemplo, que são puramente de cultura pop. Eu vou dar um exemplo. Quando ele escala o John Travolta estava no pior momento da carreira dele. Ele estava fazendo um filminho da Disney, completamente esquecido, sem representatividade, enfim. Depois de ter tido uma carreira brilhante no final dos anos 70 e 80, no começo dos anos 90 ele está no ostracismo. Quando ele traz o John Travolta para o filme e ele vai fazer a cena com a Mia, aí eles dizem assim, não, improvisem aí uma dança. E a dança que eles improvisam, ela é uma referência direta ao filme 8 e meio do Fellini, né? Então, ele não está, digamos assim, buscando só referências do universo pop, né? Ele vai buscar a referência de uma dança que a Anita Ekberg faz em 8 e meio do Fellini. E aí, claro, o Travolta, ele faz movimentos improvisados, as pessoas passaram a imitar esses movimentos, porque eles são muito caricaturais. E aí, quando você lembra quem foi o John Travolta, isso cria um ruído com a própria história do ator, né? Então, ator e personagem se misturam aí. E o lugar em que eles vão é um lugar totalmente pós-moderno. Por quê? Porque é um lugar do simulacro no sentido do Baudrillard. O Baudrillard diz o seguinte: Las Vegas, né, com a sua Torre Eiffel, com a Estátua da Liberdade, etc., ela cria um lugar hiperrealista, né, que concentra representações que são mais realistas que a própria realidade, mas que, na verdade, não passa de simulacro. Então, a brincadeira é, a mãe está andando com o bebê no carrinho, a amiga para e diz assim, que bonito o seu filho. Falou, você não viu ainda na fotografia, né? Querendo dizer que na fotografia é muito mais bonito do que, né, assim, as flores de plástico são mais bonitas que as naturais, etc. Então, essa ideia do hiperrealismo é explorada, por exemplo, nessa cena do Jack in the Box, em que aparecem figuras como, por exemplo, Marilyn Monroe, enfim, e outros personagens desse mundo. E aí eu achava que esse Jack in Box era uma invenção do Tarantino. Eu falei assim, ele foi lá e construiu o espaço. Eu falei, não, o espaço existe. E esse restaurante, essa lanchonete, passou a ser bastante frequentada depois, ou seja, aumentou a popularidade da lanchonete por conta da curiosidade das pessoas em irem ver onde é que o John Travolta tinha gravado a cena, né? Então você vê ali elementos de improviso, misturas com, né, Mas, assim, Rogério, referências. só uma questão. Eles dançam no Jack Rabbit Slims. Isso. O Jack in the Box é quando tem a cena do hambúrguer e Kahuna. São razão. dois Jacks. Tem razão, É tem um, razão. um é o Jack Rabbit Slims, no qual Isso, eles dançam, e o outro é o Jack. Só a Guisa. isso. Obrigado pelo esclarecimento. Eu confundi. Que tem informação! Vamos regravar. Rogerinho Não, deixa. não pode cometer equívocos. Tem tudo a ver com o filme, porque podia não ser, podia ser o contrário. Eles podiam ter dançado no Jack in the Box e ter comido um hambúrguer no Jack Rabbit Slims. Podia ser o contrário. Não, eu confundi os lugares. Não, e outra coisa, se me permite, quando você falou dele ter de algum modo resgatado o John Travolta, ele também tem esse lance em alguns, pelo menos em um único filme. Mais um. Não, em outro filme, o Jack Brown, não é? Jack Brown, com a Pam Grier, né, que ela fazia esses filmes de Black Exploitation, que o Rogério mencionou. Também, Isso, e ela tá num filme que tem De Niro, Bridget Fonda, tem o Samuel L. Jackson, uma série de atores, o Michael Keaton, uma série de atores, né, também de renome em Hollywood, e ela é a personagem principal. Então, essa ideia de retoma uma imagem de um filme, retoma uma referência cultural, retoma uma música e retoma também um ator ou uma atriz, né? Isso é essa coisa do resgate, do trazer para o agora referências do passado, atores que tiveram importância no passado e por qualquer motivo deixaram de ter no presente. Isso é interessante, essa coisa da reciclagem, que é outra marca. Fala reciclagem, parece que é um termo depreciativo, mas não, né?
seja, é uma nova presença, uma nova apresentação, um novo... Tirou da lama o sujeito. Não, pronto, já vem. Chapurdado lá, e você... Tirou da beira da cova. Mas eu preciso dizer, concordando com vocês aqui, né, de que ele faz de fato isso, que isso se dá justamente por conta das referências que ele tem e que, de alguma maneira, ele quer homenagear. Então tem muito desse caráter, né, de homenagem. E tem também algumas brincadeiras, que é o seguinte: eu não sou um estudioso do Tarantino e também não gosto daquela lista infindável de curiosidades. Mas há muita gente que assiste várias vezes os filmes dele, aí pescando justamente essas referências, porque é diferente de nós, acadêmicos, que quando utilizamos uma referência, colocamos o nome do autor. Então, se alguém falar em Vigiar e Punir, do lado vai aparecer Foucault, e assim sucessivamente. Ele não, ele faz essas apropriações e não deixa a referência. E aí as pessoas saem à cata dessas referências para tentar, digamos assim, saber de que fonte ele foi beber. Mas tem uma cena curiosa, inusitada, enfim. O Quentin Tarantino ele também participa como ator, ele faz pontas nos filmes dele, né? Ele vai lá e se coloca, um pouco diferente do Hitchcock, que só aparecia de relance ali, ele não, ele vai e encarna o personagem. E aqui ele faz um personagem muito engraçado, o Jimmy, é amigo do Jules e tenta resolver o problema do carro, né? Porque quando dispara a arma acidentalmente, suja todo o carro de sangue. Eles precisam dar um jeito naquilo. Eles não têm para onde ir, vão para casa do Jimmy, que é o Tarantino. E aí o Tarantino o tempo todo está preocupadíssimo com a mulher que trabalha à noite, vai chegar, que é muito brava, não vai entender, vai querer se divorciar, tal. Então eles têm 40 minutos para resolver todo o problema. Aí chega lá o personagem Wolf, né, o lobo, é um personagem do Harvey Keitel, O Harvey é Keitel. magistral, e a situação toda é muito engraçada, porque tirando depois, né, o sumiço do carro, o que ele faz basicamente é mandar eles limparem o carro, né? É de uma simplicidade. E aí aquela questão da roupa, que eles colocam, roupa de, enfim, turista, nem roupa de turista, é uma roupa esportiva ali, meio de, né, que contrasta com o terno preto que eles usavam antes. Enfim, isso vai render várias piadas. Agora tem um fato curioso também, aquele carro, um Chevelle Malibu vermelho, que é dirigido ali pelo Harvey Keitel e depois, né, é levado ali pelo Vincent Vega, era o carro do próprio Quentin Tarantino. Ele empresta o carro para fazer o filme e durante as filmagens o carro é roubado. Depois eles conseguem, enfim, resgatar. É muito curioso porque se você pegar, por exemplo, O Som ao Redor e os primeiros curtas do cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho, a gente vai ver que ele é filmado na própria casa, no próprio apartamento, né, do Kleber Mendonça Filho. Muito provavelmente por conta de limitações orçamentárias. Um cineasta também brilhante, falecido há pouco tempo, que fez Estrada Perdida, fez Império dos Sonhos, né, Mulholland Drive, e o Twin Peaks, né, o David Lynch. O David Lynch filmou A Estrada Perdida na sua própria casa. Inclusive ficava ali em Mulholland Drive, né, que é uma espécie de mansão ali que ele tinha. E então, assim, é curioso ver como eles usam elementos particulares no filme. No caso aqui do Tarantino, muito provavelmente é por uma questão, inclusive, de economia mesmo, né? Já que é um filme relativamente barato. Muito bem. E aí, para fechar, a pergunta que vocês iam me fazer, né, sobre a trilha sonora. Ah, é. Pois é, Rogério. Esse filme ele acabou se consagrando não apenas, né, pelos tudo aquilo que você já expôs e pela forma debochada ou despojada em relação a uma narrativa fílmica tradicional de Hollywood, mas também pela trilha sonora, uma trilha sonora aí que catapultou, inclusive, alguns dos intérpretes, né, das canções aí a lugares bastante elevados aí nas paradas de sucesso e continuam até hoje, né? A sua trilha sonora que você ouve no seu
no seu Chevelle Malibu, quando você se desloca, né, do seu condomínio fechado para a USP, tá ali sempre tocando as músicas de Pulp Fiction. Mas então, Rogério, o que se pode dizer a respeito da trilha sonora, mano? Você tá sempre aí com o Overkill lá, agora me fugiu o nome nem lembro se são os intérpretes ou é a música, né? Urge Overkill é a música, né? Pois é, eu decorei todas as músicas menos essa, né? É realmente do Urge Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon. You'll Be a Woman Soon, isso. Que é muito interessante porque enquanto ela está ouvindo essa música, o John Travolta está no banheiro ensaiando uma despedida. Porque pintou um clima lá entre eles dançaram, ele ganhou o troféu e ele acha que pode acontecer alguma coisa. Eles estão ligeiramente chapados, né? E ele acha que pode acontecer alguma coisa. Então ele está ali ensaiando como é que ele vai se despedir dela, né? Então ele diz assim: não, muito obrigado, enfim, foi ótima noite, até breve, né? E aí ele, enfim, demora tanto para isso, e ela tá ouvindo essa música, que é o momento que ela tem a overdose, né? E aí você tem um anticlímax, né? E também essa é a percepção que o Marcos tinha em Santo André, na passagem dos 70 para o 80, ali se divertindo nos embalos de sábado à noite, que poderia rolar alguma coisa ao término? O que você acha? Eu acho que sim, eu não me surpreenderia se ele cantasse Boy ou Be a Woman Soon, alguma coisa do gênero também. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you look good? Eu acho que tem dois grandes cineastas que fazem trilhas sonoras muito marcantes e que fazem questão de escolher as músicas que vão integrar o filme. Woody Allen, com os seus famosos jazz, e o Tarantino. Né? Eu acho que o CD, né, a trilha sonora do Pulp Fiction, eu ganhei, inclusive, na época do CD, ganhei da minha irmã num presente de Natal. É uma trilha que funciona muito bem do começo ao fim e, inclusive, traz a atmosfera do filme, porque ele pega pequenos trechos e coloca antes de iniciar a música, né? Então, Who is Zed? Zed's dead, baby, Zed's dead. E aí começa a música. Então, ele faz essa ambientação da trilha sonora, que também é um produto, né? A trilha sonora, né? Que é, enfim, lançada ali em CD ou agora nos streams, né? Não ouçam agora, terminem primeiro o podcast, depois vocês podem ouvir. Mas a trilha sonora tem essa marca também, né? De prolongar um pouco o filme. E no filme ela tem um papel fundamental. Eu acho que, de fato, ela traz a carga emotiva ali para a cena, no momento em que ela está ocorrendo. Então, foi interessante também, depois de conhecer bem a trilha sonora, reassistir ao filme, prestando atenção nas músicas, no momento que elas entravam, em que trecho que era aproveitado em cada uma delas, né? Mas eu convido as pessoas que não só a verem o filme, mas também escutarem depois a trilha sonora. Com certeza, muitos artistas ganharam um bom dinheiro depois que ele colocou várias músicas de novo no circuito. Foram salvos da miséria, da obsolescência pelo Tarantino. Sabe que o TikTok tem feito isso, né? As pessoas têm utilizado determinados trechinhos, TikTok, Instagram, e aí essas músicas aumentam bastante a audiência lá nos streams. Isso. É curioso isso. Quem fez isso no mesmo período também, um filme foi lançado no mesmo período, foi Pulp Fiction. Pulp Fiction, perdão, Forrest Gump. Forrest Gump, de fato. Forrest Gump. Mas antes, ainda na década de 70, Roberto Farias fez o filme do Roberto Carlos, As Aventuras de Roberto Carlos, e tinha a trilha sonora do Roberto Carlos numa imitação direta do Help, dos Beatles, que também era um filme. Para vocês terem uma ideia, a minha filha mais velha, quando tinha 11, 12 anos, ela assistia todos os dias esse filme Help. Eu baixei para assistir, não consegui ver até o final, mas ela estava lá assistindo também. É muito bobinho.
E aí ela adorou o filme. Ela assistia uma vez por dia o filme. Eu acabei vendo várias vezes. E ele realmente é um filme muito bobo. Mas... era bitomania, enfim, né? O do Roberto não é. Não, o do Roberto não é. Embora tenha aquele imaginário da época ali, né? Do sujeito galanteador, etc. Mas o Roberto Faria é um grande cineasta. Inclusive, fez filmes muito interessantes. Como Lúcio Flávio, O Passageiro da Passageiros da Agonia. 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 Ó, o Matheus vai ter que usar a criatividade dele para fazer um fechamento que seja legal aí. Mas podemos dizer que assim chegamos então ao final de mais um episódio do nosso podcast Três Caras e um Livro, que na verdade agora Três Caras e um Filme. Quem sabe venha a ser até Três Caras e uma música, né, mais à frente. E esperamos vocês no nosso próximo episódio. Tchau! Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. E você saberá, meu nome é o Senhor, quando minha vingança cair sobre ti.